Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre eletricidade, lá da aula 5 da Física 3C. É o começo dessa nossa apostila, tá? Nós vamos dividir em 3 aulas. Vou fazer essa parte um pouco mais devagar, é uma parte nova para vocês, então a gente vai começar hoje com os geradores, tá? Eu vou deixar para vocês no Mentor uma lista de atividades e vou selecionar algumas aqui da apostila de vocês para vocês fazerem. Porque essa aula 5, ela é gerador, receptor e leis de Kirchhoff. São três partes que são um pouco extensas e como a nossa apostila é do semi-extensivo, e vocês ainda não passaram esse conteúdo, eu não vou passar os 3 conteúdos juntos, eu vou passar eles de forma separada para vocês compreenderem ele de uma forma melhor. Então, essa aula de hoje, nós vamos fazer sobre geradores. Vamos lá, então. Geradores, então, pessoal, são todos aqueles aparelhos, aquelas coisinhas que transformam a energia, qualquer tipo de energia, em energia elétrica. Isso são os geradores. São os que transformam a energia, qualquer energia, energia química, energia potencial, uma energia nuclear, em energia elétrica. Aqui eu coloquei alguns tipos então de geradores, né? A pilha é bem conhecida, ela é um gerador de energia. Bateria também, né? A bateria do celular, a usina nuclear, a usina hidrelétrica, a usina eólica também é um gerador de energia. Bom, os geradores, pessoal, eles são representados dessa forma assim. Nós temos dentro de um gerador, aqui ó, gerador, lembra que nos circuitos que a gente já trabalhou até agora, a gente via o gerador então com esses risquinhos aqui, ó. Essa aqui é a parte interna de uma pilha. Nós temos a diferença de potencial, então ó, o potencial maior e o potencial menor. Aqui então tem a passagem de uma corrente elétrica, como tem uma diferença de potencial, uma tensão, isso vai gerar uma passagem de corrente elétrica. O gerador, todo gerador, tem uma resistência interna. Nessa outra figura que eu coloquei aqui, são 3 pilhas dentro de uma lanterna. Nessa outra figura, a gente vê bem que tem o desenho de um resistorzinho dentro de cada pilha. Porque nem toda a energia produzida por uma pilha ela é colocada para dentro do circuito. A pilha sempre dá uma aquecidinha. Olha a bateria do celular como esquenta, né, gente? Então, os geradores sempre perdem, né? Nunca existe um rendimento de 100%. Então, o que acontece? Vai ter uma resistência interna, que é onde vai ter a perda, né, dessa tensão. Ele tem aqui, ó, essa letra E aqui é o que a gente chama, ó, aqui tem um outro desenho, então essa é da parte interna. Aqui nós teríamos então uma resistência desenhadinha aqui, ó, uma resistência interna. Essa resistência interna do gerador a gente representa pela letra R minúscula, do gerador sempre vem com a letra R minúscula. E essa letrinha E aqui, é um E redondinho, é o que a gente chama de força eletromotriz do gerador. Então, o gerador tem essas características aqui. Ele vai ter uma resistência interna, uma força eletromotriz. A força eletromotriz seria a tensão de um gerador ideal, a tensão total desse gerador se ele não tivesse perda. Isso é a força eletromotriz do gerador, tá? Então, olha só, o que a gente viu aqui? Nós vimos então uma resistência interna, o desenho do gerador no circuito, né, que é o risco grande e o risco pequeno. O risco grande sempre representando o positivo e o risco pequeno representando o negativo. Lembrando que a corrente elétrica no gerador vai ir aqui, sai daqui, né, e entra aqui, tá? Adiante.
O gerador, como todos os outros, o gerador ele tem uma equação característica, né? Assim como o resistor, como a corrente elétrica. A equação do gerador é a seguinte, ó. A tensão dentro de um gerador é igual. Essa força eletromotriz, então, que é esse E redondinho, menos aquilo que ele vai perder lá dentro, que é o R vezes a corrente elétrica que está passando por ele. Então, o que significa cada uma dessas letrinhas aqui? Ó? Esse U, tá? Esse U é a DDP, ou a tensão, que vai ir para o circuito. Tá? A unidade medida aqui é volt. Então, isso aqui é o que a DDP, a tensão, vou botar aqui DDP, que vai para o circuito elétrico, tá? Que vai sair desse gerador para o circuito. A força eletromotriz também é medida em volt, porque também é uma tensão. Isso aqui é a força eletromotriz. É chamada de FEM, bem assim, ó. FEM. Às vezes vem junto e às vezes vem com com os pontinhos assim. Que é a força eletromotriz. Eletromotriz. Lá vou eu fazer as caretinhas quando escrevo. Força eletromotriz. Ok. O R minúsculo, R é resistência, resistência então sempre medida em ohms, tá? Então essa aqui é a resistência interna, então, essa aqui é a resistência interna, resistência interna. Ui, deixa eu arrumar meus fios aqui. Resistência interna do gerador, tá, pessoal? Porque sim, vai aparecer depois as resistências do circuito, vai aparecer outros componentes do nosso circuito, tá? E I é a corrente elétrica. Corrente elétrica. Unidade de medida da corrente elétrica é ampere. Lembrando tudo isso, é o ampere. Bom, então aqui a gente viu, eu vou colocar aqui outra corzinha, para, ops, ops, aqui, colocar outra corzinha, ó, tá? Equação do gerador. Pessoal, no gerador nós temos algumas observações por fazer. Lembram quando a gente passou o resistor, que o resistor tinha um gráfico característico? O gerador também tem um gráfico característico, que é esse aqui, a gente chama de curva característica do gerador. Esse ponto aqui em cima, que é onde o nosso gerador, o nosso gráfico, encontra esse eixo Y, o eixo Y é onde nós temos o U, a tensão, tá? E o eixo X é onde nós temos a corrente elétrica. Muito importante isso. Mesma coisinha do gráfico dos resistores, tá? Esse ponto aqui, ó, aqui em cima, aqui vocês vão ter um valor. Esse valor aqui é a força eletromotriz, porque a força eletromotriz é a tensão de um gerador ideal, tá? É de um gerador em que a resistência interna é nula, tá? Isso aqui, quando esses dois valores são iguais, é um gerador ideal. Um gerador que não existe, pessoal, tá? É o gerador ideal, é quando a resistência interna é nula, tá ok? É de um gerador ideal. Quando a resistência interna é nula. Nesse caso aqui, a resistência interna é zero.
perdão, a corrente não passa a corrente elétrica, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. E aqui embaixo, nesse outro ponto aqui, ó, a corrente de curto-circuito, ó. Isso aqui é uma corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, ICC, a corrente de curto-circuito, ela acontece quando a tensão é nula, quando não tem DDP, tá? Quando não tem DDP. Então, ela vai acontecer quando o U é zero. Quando o U é zero. E aqui, pessoal, eu tenho que colocar aqui quando o I é zero. Quando I é zero. Ok. Aqui é quando U é zero. Então, pessoal, o que acontece aqui na corrente de curto-circuito? Nós temos uma equaçãozinha, uma formulazinha para ela. Ó. Fica a força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador. Tá? Então, nós temos aqui uma curva característica de gerador. Tem que gravar bem que é uma reta decrescente e ela vai vir daqui até aqui embaixo, tá? Sempre assim completinho. Esse ponto aqui de cima é a força eletromotriz e aqui embaixo é a corrente de curto-circuito. E a corrente de curto-circuito, pessoal, é E sobre R, tá? Sempre assim. E aqui nós temos, então, a equação do gerador. Vamos ver um exemplo dessa equação do gerador para ver como ela aparece. Vamos ver aqui. Tem-se um gerador de força eletromotriz E igual a 12 volts. Então, aqui, ó, deixa eu pegar azulzinho, que eu prefiro para fazer as atividades. O E é 12 volts. Isso aqui é a força eletromotriz, que é aquele E, né? Esse E torcidinho, assim, ó. 12 volts, força eletromotriz. E a resistência interna, 2 ohms. A letra A pede a DDP em seus terminais para que a corrente que o atravessa tenha intensidade de 2 amperes. Então, para fazer a letra A, que está pedindo a corrente nos terminais, a DDP nos terminais, quer saber o U, né? O é a DDP, sendo que a corrente é 2 amperes. Bom, aqui a gente vai usar a equação do gerador, que é a seguinte, ó, U igual a força eletromotriz menos R vezes I. Então, vamos utilizar essa equaçãozinha. U é igual a força eletromotriz, 12, menos R, que é 2, vezes I, que é 2. A DDP nos terminais, então, desse gerador vai ser 12 menos 4. A DDP nos terminais desse gerador vai ser 8 volts. Resolvida a letra A. Tranquilo, né? Letra B. A intensidade da corrente elétrica, então agora é outro caso. Está pedindo a intensidade da corrente elétrica para que a DDP no gerador seja 10. Então agora é outro caso, ó. Seja 10 volts. Estão percebendo que a corrente elétrica e a DDP variam no gerador, mas tem duas coisas que não variam no gerador. Olhem bem o que não varia no gerador. O que não varia no gerador, que são as constantes do gerador, que são as coisas que são sempre o mesmo valor do gerador, são a resistência dele e a força eletromotriz. Isso é valor constante do gerador,
tá? O que vai variar é conforme a DDP, a corrente elétrica, ou conforme a corrente elétrica, a DDP, tá? Então, na letra B, agora quer saber qual vai ser a corrente elétrica se a DDP for 10. Então, a gente vai de novo, equação do gerador, que é U igual a E menos R vezes I, e vai fazer a continha. Vamos lá. Agora nós temos o U, que é 10, o E continua sendo 12, o R continua sendo 2, e agora a gente quer saber o I. Bom, eu vou passar o 2i para cá, aí ele fica positivo, e vou passar o 10 para lá, negativo. Mais 12. Então, eu vou ficar com 2i igual a 2. O 2 passa dividindo o 2. Nós vamos encontrar para a corrente elétrica 1 ampere. Então, nós temos uma corrente de 1 ampere quando o U for 10. Ok? Então, bora para um outro exemplo. Ó, agora com gráfico. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Analisando as informações do gráfico, determine a resistência interna do gerador. A resistência interna a gente pode encontrar de duas maneiras. Uma delas é fazendo pelo triângulo aqui e aprendendo que a resistência interna é a mesma coisa que a tangente desse ângulo. Ai, meu Deus, falou tangente, falou triângulo, já não sei mais nada. A tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente daquele ângulo alfa é a resistência interna. Resistência interna, o que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre adjacente, certo? Cateto oposto é esse lado aqui, que vale 80. Cateto adjacente é esse aqui, que vale 10. 80 dividido por 10 dá 8 ohms. Meu Deus, prof, não faz isso. Não mistura tangente com as coisas de física. Estava indo tão bem, eu tinha entendido aquilo ali. Não faz isso. Gente, olha o que eu fiz, tá? Olha só. Lembram que pontinho é esse aqui? Esse pontinho é a corrente de curto-circuito, certo? Que eu falei para vocês que é E sobre R. Lembram disso, né? Um pouquinho falei. Então, se eu pegar o R, jogar para lá e o ICC para cá, eu tenho que R é E sobre ICC. Né? Ó, o R está dividindo, passa para lá multiplicando. Multiplicou com o ICC. O ICC, então, desce dividindo. E, que é a força eletromotriz. O prof não falou que era esse ponto aqui de cima? 80? Falei. ICC, não é esse 10 aqui de baixo, corrente de curto-circuito? É, então dá 8 ohms. Então, as duas é a mesma coisa, tá? Não se assusta quando eu falar em tangente, ok? Ok, então. E esse problema ainda pede a força eletromotriz e a intensidade da corrente de curto-circuito. Tá aqui, né, pessoal? A força eletromotriz e aqui está a corrente de curto-circuito. Já está no gráficozinho. Mais um exemplo para a gente, então. Mais um exemplozinho. Quando os terminais de uma pilha elétrica são ligados por um fio de resistência desprezível, passa por ele uma corrente de... Aqui é 20 amperes, tá? Passa por ele uma corrente de 20 amperes. Medindo a DDP entre os terminais da pilha,
quando ela está em circuito aberto, obtém-se 1 volt. Então, isso aqui é U, igual a 1 volt. E o I é 20 amperes. Como ela está em circuito aberto, pessoal, aqui não é o U, tá? Circuito aberto, nós temos circuito aberto, como ela fala ali, isso aqui já é... tem que ler o problema, né, prof? Circuito aberto, aqui nós temos o E, tá? Porque a medida depende dos terminais da pilha quando ela está em circuito aberto. O que é circuito aberto? É um circuito que não está correndo corrente elétrica ali. Circuito fechado é quando está fechado o circuito e ela vai ter essa perda interna. Então, aqui é a força eletromotriz. Nós temos o I da pilha, então, né? E quer saber o quê? A resistência interna da pilha. Então, a gente vai achar a resistência interna. Para achar a resistência interna da pilha, então, nós temos aqui a nossa corrente, né, de curto-circuito, porque quando os terminais da pilha são ligados, né, passa uma corrente de 20 amperes, nós temos a corrente de CC, porque o circuito está aberto, não está passando tensão por ele. Então, nós temos ICC é igual a E dividido por R. ICC é 20, aqui é 1 e aqui é R. Multiplicando, eu vou ficar com 20R igual a 1, R igual a 1 dividido por 20. R vai ficar igual a 0,05 ohms. Tá ok, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo aqui que eu peguei para a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá ok. Só um pouquinho. Estava olhando, meu próximo exemplo já envolve potências e rendimento. Então, vamos adiante no conteúdo. A sala vai ficar bem longuinha. Bom, pessoal, o gerador, a gente mede também a potência e o rendimento de um gerador. A potência de um gerador, nós temos no gerador a potência útil, a dissipada e a total. Útil é aquela potência que chega no gerador, tá? A potência total e a dissipada. Então, pessoal, a potência útil de um gerador é U vezes I. Lembrando que potência, unidade de medida, é sempre watt. A potência dissipada de um gerador é R, resistência interna, vezes a corrente elétrica ao quadrado. E a potência total de um gerador é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Essas três formulazinhas são importantes. Outra forma também é lembrar que a potência total nada mais é do que a potência... deixa eu corrigir aqui. A potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada, tá? Então, nós temos aqui as potências do gerador, que são muito importantes. Rendimento de um gerador. Rendimento não tem unidade, tá, de medida, e o rendimento de um gerador é representado pela letra N, e a gente encontra ele fazendo U sobre a força eletromotriz. O rendimento, ele normalmente vem num número decimal, tá? Decimal. E aí, a gente multiplica por 100, faz vezes 100, para encontrar ele em porcentagem,
tá? Então aqui, ó, pessoal, as potências, voltando aqui para cima nas potências, ó. Nós temos as potências no gerador da seguinte maneira, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês de uma forma bem prática. As potências no gerador. Nós temos aqui, ó, as potências do gerador. Nós temos a potência do gerador, a potência total é a potência que chega no gerador, tá? A potência dissipada é a que ele perde e a potência útil é a potência que ele entrega para o circuito, tá? A potência total é a que ele desenvolve, tá? A potência útil é a que ele fornece para o circuito e a potência dissipada, então, é a que ele perde normalmente por efeito Joule. Vamos colocar isso aqui. A potência, então, total, a potência dissipada e a potência útil. Essa aqui é a potência do gerador. A potência total, então, do gerador é a potência desenvolvida pelo gerador, tá? Vamos lá, potência desenvolvida pelo gerador. Deixa eu escrever ali na tela. Potência desenvolvida pelo gerador. Oh, eu perdi meu mouse. Achei. Potência desenvolvida é a potência que ele tem, tá? Porque ele não vai conseguir passar toda essa para o circuito, tá? Dissipada é a potência que ele perde. Perdida. E a potência útil é a potência cedida para o circuito. Vai ficar um vídeo bem longo hoje. Que é bastante conteúdo. Bom, eu tenho aqui um exemplo, então, que pega isso junto aí. Vamos ver em que página que eu coloquei. Acho que está aqui, aqui. Ó, assim vem, então, o circuito, onde nós temos aqui, ó, um gerador. Isso aqui seria uma pilha. E aqui um resistor. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz 8 volts, com resistência interna de 1 volt, está ligado a um resistor de 3 ohms. Determine a DDP entre os terminais A e B. Então, a DDP do circuito, né? É a DDP do circuito. Então, para a gente fazer a DDP desse circuito, a gente primeiro vai pegar e vai... A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar a resistência equivalente desse circuito, porque nós não temos só a resistência do gerador, nem só aquela resistência. A resistência do gerador vem sempre junto com uma resistência do circuito sempre em série, tá? Então, a primeira coisa, nós vamos substituir essas duas resistências por uma resistência equivalente. Resistências em série, a gente soma. Nós vamos somar aquela resistência lá de fora com a resistência do gerador. Essas duas resistências somadas, então, 3 mais 1, a resistência equivalente do circuito vai dar 4 ohms. Depois de encontrar a resistência equivalente do circuito, agora a gente vai calcular a corrente elétrica que nós temos ali. Então, vamos calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica a gente calcula direto pelo nosso gerador. Vamos lá, então. Direto pelo gerador. Segundo passo, então, vamos calcular a corrente elétrica. Usando, ao invés, a gente usaria essa fórmula aqui, ó, R vezes I.
R minúsculo porque nós estamos no gerador. Só que a tensão do gerador é essa aqui, ó. Tá? Então, aqui é 8. Essa é a tensão que está sendo dada, tá? Aqui é 8. A resistência é 4, tá? Resistência é 4. E nós vamos encontrar a corrente. 8 dividido por 4 é igual a I. Nós vamos ter uma corrente, então, de 2 amperes. Bom, temos a corrente, temos a corrente, temos o circuito, temos a resistência inteira do circuito. Agora a gente pode ir tranquilamente aqui e encontrar a DDP pela equação do gerador. Ó. E menos R vezes I. Então, U vai ficar 8 menos resistência do gerador, 1 vezes 2. U vai ficar 8 menos 2. U vai ficar 6 volts. Encontrada a letra A. Essa aqui é a letra A. A letra B pede o rendimento. Rendimento, então, é U sobre E. U é 6 e E é 8. Então, fazendo 6 dividido por 8, a gente vai encontrar 0,75, que é 75%. Desculpa, pessoal. Então, isso aqui é uma explicação para você sobre rendimento, potência de geradores, equação de geradores, alguns exemplos. Acelerem o vídeo para assistirem mais rápido, tá, pessoal? E eu vou passar para vocês uma lista, então acompanhem no Mentor. Tentem fazer ela para na nossa aula vocês virem com as dúvidas, tá? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.